What is it? I don't know. Em uma noite fria e tempestuosa, sob um céu estrelado que esconde segredos mais antigos que o tempo, nasceu o horror cósmico. Não um horror que mostra monstros debaixo da sua cama, nem fantasmas escondidos no sótão. É algo muito mais profundo, que representa um medo primordial que se esconde nas sombras do universo. H.P. Lovecraft é um nome que ecoa através das eras, como um suspiro sussurrado nos cantos mais escuros da mente. Ele foi o arquiteto que mais construiu este conceito. Ele não apenas criou monstros, ele iniciou um cosmos onde os humanos não são nada mais do que grãos de areia, perdidos em uma praia infinita. Muitos consideram seus contos não apenas como histórias, mas sim janelas para um abismo insondável. Um abismo onde a realidade se contorce e a insanidade espreita. Lovecraft nos ensinou que o verdadeiro horror não está nas garras dos monstros, mas na revelação de nossa insignificância diante das vastas e indiferentes forças cósmicas. Em suas páginas, encontramos criaturas como Cthulhu. Esta essência do horror cósmico permeou a literatura e a cultura popular, sussurrando suas verdades desconcertantes em obras de diversos outros autores. Por exemplo, Stephen King, um mestre moderno do macabro que herdou e reinterpretou esses temas em suas próprias narrativas. Explorando a fina linha entre a realidade conhecida e os horrores que se escondem além. E assim, o horror cósmico continua a evoluir, sempre lembrando-nos que, em algum lugar, nas profundezas inexploradas do cosmos, existem verdades que a mente humana talvez nunca esteja pronta para enfrentar. E é nessa tensão entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e as trevas eternas do universo, que o horror cósmico encontra seu lar eterno. We're leaving. No entanto, apesar deste ser um tema muito interessante, fica sempre a pergunta: por que existem tão poucos filmes, tão poucas séries ou animações que conseguem trazer com primor o conceito do horror cósmico? Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar como é difícil adaptar o horror cósmico para uma representação audiovisual do cinema, das séries ou das animações. Tá preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante pra gente. Em uma reviravolta empolgante no universo do cinema, James Wan e Sam Raimi, dois titãs da indústria cinematográfica, recentemente uniram forças para trazer à vida vários projetos. Entre eles, a icônica história de H.P. Lovecraft, conhecida como The Call of Cthulhu. Essa adaptação promete redefinir o gênero do horror cósmico e de suspense, e quem sabe
sinalize o início de um vasto universo Lovecraftiano nas telonas. No entanto, existe um desafio muito grande, que é a dificuldade de se adaptar ao horror cósmico nos cinemas. Hoje, iremos falar um pouco sobre isso. Podemos encontrar diversos exemplos da temática no mundo dos games e do RPG. Jogos de RPG como Call of Cthulhu permitem aos jogadores mergulhar nesse universo, explorando o desconhecido e enfrentando os horrores que se escondem nas fendas do real e do impossível. E dentro desses jogos, os participantes não são apenas observadores, mas atores de uma trama onde cada decisão pode levar à loucura ou a um esclarecimento obscuro. Esses jogos conseguem capturar a essência do mitos, o equilíbrio delicado entre a curiosidade humana e o horror inominável que aguarda na escuridão. Os games são um convite para explorar os recantos mais sombrios do universo e da alma humana, e um lembrete de que existem segredos que transcendem a nossa frágil existência. Da penumbra entre a luz e a escuridão, onde a imaginação humana encontra seus limites, reside o verdadeiro desafio. É que o horror cósmico, como foi concebido por mestres como Lovecraft, opera na premissa de que existem realidades além daquelas que nossos sentidos podem perceber, onde entidades não são apenas assustadoras, mas também são fundamentalmente alienígenas, pois existem de maneiras que a mente humana luta para compreender. Sendo assim, como se pode dar forma a uma criatura que, em sua essência, é uma anomalia contra a própria natureza da realidade? Artistas e cineastas têm de enfrentar esse dilema quando tentam traduzir o horror cósmico para as mídias visuais. O desafio não é apenas criar algo que pareça assustador, mas também de que existe algo fundamentalmente errado além do mundo que conhecemos. A solução, muitas vezes, reside na sugestão e na insinuação. Em vez de apresentar diretamente o inimaginável, os artistas sugerem sua presença através de sombras, sons e a reação de personagem. Eles usam o medo do desconhecido, a antecipação do que não pode ser visto, para assim criar uma atmosfera de horror, pois o inimaginável torna-se mais terrível em sua ausência visual do que em sua presença. Além disso, existe uma ênfase em distorcer a realidade familiar, criando uma sensação de estranheza e deslocamento. Paisagens que desafiam a geometria, cores que parecem não pertencer a este mundo e sons que zombam da lógica. Todos são usados para criar uma sensação de que algo está fundamentalmente errado. E o espectador entrou em um reino onde as regras conhecidas já não se aplicam. Em resumo, a visualização do inimaginável no horror cósmico é um ato de equilíbrio delicado. É sobre sugerir mais do que mostrar, distorcer em vez de definir. É um convite para olhar para o abismo, sabendo que o verdadeiro terror reside não naquilo que é visto, mas sim naquilo que é insinuado, que se esconde nas sombras do inimaginável. Seja lá o que for, agora é meu. Tem um vazio dentro de mim, de todo mundo. Um abismo sem fim. O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, uma série na Netflix, serve como um exemplo perfeito
da complexidade de visualizar o horror cósmico. Del Toro é conhecido por seu domínio em trazer o fantástico e o macabro à vida. E, nessa série, ele e outros diretores abraçam o desafio de dar forma ao inescrutável. Cada episódio dessa série antológica é como uma porta aberta para um corredor escuro e desconhecido. Del Toro, com a sua visão única, trabalha junto com os diretores não apenas para apresentar criaturas e histórias que ecoem o horror cósmico, mas também para mostrar histórias que capturem a essência daquilo que é impossível de ser representado visualmente. Na opinião desse explorador, uma adaptação bem-sucedida do horror cósmico é aquela que consegue capturar não apenas o terror visceral, mas também o terror existencial, que é o cerne desse gênero. É crucial que o filme mantenha a atmosfera de mistério, permitindo assim que o público sinta o peso da imensidão e da indiferença de todo o cenário. De qualquer maneira, eu acredito que o futuro do horror cósmico no cinema é promissor, pois, com as ferramentas certas, uma abordagem criativa e um respeito pela atmosfera e temas do material original, esse gênero pode continuar a evoluir e fascinar toda uma nova geração de espectadores. E assim, navegamos através das águas sombrias e misteriosas do horror cósmico e de seus desafios para adaptação no cinema. Por causa disso, deixo o convite para cada um de vocês de mergulhar mais a fundo nesse universo fascinante. Compartilhem seus comentários e suas próprias experiências com o horror cósmico, dizendo quais filmes capturaram a sua imaginação e quais cenas ficaram gravadas em sua memória. De qualquer maneira, deixo aqui a indicação de mais alguns vídeos que falam sobre este tema e convido a todos para continuarem acompanhando o canal do Explorando Segredos e Mistérios. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.